Olá, 1, 2, 3, 4, 5G. O Brasil, que ainda possui muitas regiões sem qualquer sinal de internet, agora quer dar o seu maior salto tecnológico. Está chegando a internet móvel de quinta geração. O 5G transforma a saúde, a educação, você e as coisas que te cercam. Uma revolução. Se o 4G mudou a vida das pessoas, o 5G irá remodelar a sociedade e os meios produtivos. É muito simples imaginar que o nosso Sistema Único de Saúde será fortemente impactado pela aplicação de 5G. A internet é, sem dúvida nenhuma, uma alternativa mais do que urgente, é emergente. É uma revolução absoluta em tudo aquilo que hoje nós estamos vivenciando. E vai ser numa rapidez meteórica. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado debateu o papel dessa tecnologia nesse Brasil tão desigual. Antes, que 5G é esse? 5G é a evolução da internet móvel. São 4 décadas de profundas mudanças. Ela é mais rápida, mais econômica e permite um maior número de conexões do que o atual 4G. Resumindo, na era da quinta geração, pessoas e coisas no planeta conectadas instantaneamente, com benefícios nas mais diversas áreas do conhecimento. É muita novidade, é muita tecnologia. Então, vamos entender algumas palavrinhas que compõem o mundo do 5G. A internet das coisas significa os mais diferentes objetos conectados. E se essa interação acontece nas metrópoles, você tem aí as chamadas cidades inteligentes. A realidade aumentada ajuda a ampliar a nossa percepção para experiências do dia a dia. E a inteligência artificial, quando a tecnologia faz da máquina algo mais próximo do ser humano. Sim, o país vai receber o 5G, mas são vários Brasis dentro do nosso Brasil. Essas diferenças regionais foram destacadas durante a audiência pública. Nós tivemos, em 2012, o leilão do 4G. E ainda temos mais de 1.000 municípios que não têm acesso à internet. Só no norte, mais de 10 milhões de pessoas que não têm ainda acesso à internet. Nós temos, de um lado, desenvolvimento com alta tecnologia de precisão. De outro lado, nós temos famílias, nós temos vilas, nós temos municípios que ainda não têm acesso à internet. Deve-se ponderar que há no Brasil muitas cidades onde o acesso à internet ainda é precário, não havendo disponibilidade sequer de redes 4G. Em certos casos, como em determinadas localidades, em alguns trechos de rodovias, não há qualquer tipo de rede móvel ou de conectividade. Como, por exemplo, é o caso da região amazônica, no nosso caso especificamente. No campo, a exclusão digital ainda é a regra. E as propriedades conectadas são as exceções. Pouco mais de 20% da área rural recebe sinal de internet móvel. Em muitos estados das regiões Norte e Nordeste, prevalece a tecnologia de conexão por sinal de rádio, em detrimento da fibra ótica, que será indispensável para o funcionamento do 5G. De acordo com dados do Censo Escolar de 2020, menos de 1/3 das escolas públicas de ensino fundamental estão conectadas e não há sinal de internet em mais da metade das rodovias federais pavimentadas. Vocês ouviram aí, sem sinal nas rodovias brasileiras. Nós vamos falar mais disso daqui a pouco. Mas agora, os números da educação pública, em busca da conectividade. Segundo o Censo Escolar, a banda larga está presente em 85% das escolas particulares na educação infantil. Se considerarmos só a rede municipal, a participação cai para 52,7%. Número semelhante ofertado pela rede escolar dos municípios no ensino fundamental.
Centro-Oeste, Sudeste e Sul destacam-se na oferta da banda larga. Norte e Nordeste são as regiões com menor conectividade. E vocês já pararam para pensar como é que está se dando essa revolução tecnológica? Casas, pessoas, máquinas. Essa definição é interessante. O primeiro desafio residia em conectar os domicílios, né? Esse era o desafio do final da década de 90, com a desestatização do setor de telecomunicações. O próximo ciclo foi aquele voltado para conectar as pessoas, né? E aí a gente fala de deixar apenas de conectar aproximadamente 70 milhões de domicílios para conectar mais de 200 milhões de brasileiros. E agora representa um novo ciclo, né? O ciclo das coisas. Então, em vez da ordem de centenas de milhões, a gente começa a pensar em ordem de bilhões. Então, o 5G, ainda que ele esteja na sua primeira infância, preciso ressaltar isso, ele acaba por ser um catalisador de inovação e de novas tecnologias, como inteligência artificial, como robótica, como realidade aumentada. E nós vamos continuar com as explicações da Anatel, agora entrando no leilão mais esperado do ano, pelo menos para quem aguarda tecnologia de quinta geração. Um leilão e em jogo 4 faixas de radiofrequência. 700 MHz e 2,3 GHz são faixas destinadas para exploração do serviço 4G. É nessa licitação que o governo quer levar a internet onde até hoje ela não existe. Já a faixa de 3,5 GHz é a principal porta de entrada do 5G no Brasil. E por último, a faixa de 26 GHz, utilizada para resolver problemas de internet banda larga fixa em áreas com estrutura de telecomunicações limitada. Pois é, e em 2 dessas faixas de frequência que vão a leilão, a ideia é menos arrecadação e mais compromisso das empresas vencedoras. Estradas federais com sinal de internet. Na faixa de 700 MHz e nessa faixa de 2,3, nós temos compromissos de cobertura de mais de 27 mil quilômetros de rodovias e estradas federais no Brasil todo e que são importantes para as rotas de integração e para o escoamento também da produção agropecuária e da produção industrial. Isso significa maior segurança na estrada e significa maior eficiência, por óbvio. E o outro compromisso são com os distritos espalhados pelo Brasil de conexão zero, sem cobertura de celular. Essas vilas, povoados e aglomerados, esses distritos, né, que são basicamente conhecidos como distritos não sede, eles então são 16 mil. E desses 16 mil, 10 mil, vejam bem, não tem cobertura de celular, de nenhuma geração. Então, nesse edital também, nós queremos cobrir quase a totalidade dessas 10 mil vilas, povoados e aglomerados, que muitas vezes têm 300 pessoas, 600 pessoas, e que não têm atratividade econômica financeira para cobertura. 4G chegando em rodovias e pequenas vilas, ou seja, do 0 para a 4ª geração. Já para o 5G, falamos em mais antenas e fibra ótica. Acompanhe. Nós também temos conversado muito com os municípios brasileiros para que hajam legislações municipais menos restritivas à instalação de antenas. Estamos fazendo isso porque essa faixa 3,5 GHz, por ser uma faixa mais alta e ter condições de propagação distintas, é preciso instalar mais antenas. Dos 5.570 municípios brasileiros, 1.060 aproximadamente não tem fibra chegando até a sede do município. São municípios muito pequenos. Então, nesse edital, nós estamos também tendo contrapartidas de levar fibra até a sede de mais de 600 municípios. Na próxima década, o território nacional será cruzado de norte a sul por quase 500 mil de novas antenas de transmissão e por centenas de milhares de quilômetros de fibra ótica. E se você utiliza antena parabólica, olha o recado aí. Temos ainda uma obrigação de aproximadamente 2 bilhões de reais que vai ser necessária para que as pessoas que, todavia, dependem daqueles sistemas de parabólicas para assistir a televisão aberta e gratuita, não fiquem, digamos, prejudicadas, uma vez que a banda do 5G é adjacente a essa banda das parabólicas. E esses sistemas das parabólicas, eles são muito rudimentares, de forma que eles não têm filtros adequados.
Então, nós vamos precisar transferir, né, deslocar a recepção desses sinais da banda C, que é a banda adjacente à banda do 3,5, que é a banda do 5G, para uma outra banda chamada banda KU. E, nesse sentido, nós vamos distribuir para as famílias do cadastro único aqueles kits de recepção em banda KU, justamente para que essas famílias não tenham nenhum tipo de comprometimento na recepção do sinal de TV aberta e gratuita. Você foi muito preciso quando comenta a respeito de TV parabólica longe, né? E também para várias distintas aplicações. Mas a homologação, já que a gente tem uma necessidade de uma banda maior, no entanto, nós precisamos de muito mais antenas, a homologação dessa infraestrutura também ela não é trivial. Ainda sobre o leilão, a oportunidade para quem é pequeno, mas contribui para a inserção digital. Vai ser uma oportunidade muito grande para que os provedores regionais, esses provedores de banda larga fixa, que têm feito muitas vezes uma revolução digital silenciosa no interior do país, esses empreendedores brasileiros somados, agregados, eles têm a maior parcela, fatia de mercado de banda larga fixa no Brasil, e eles querem também, com justeza, poder competir com as grandes empresas no segmento móvel também. O leilão é a parte burocrática, onde tudo começa. Mas vamos ser mais específicos, mais práticos. O 5G e a educação. A atual pandemia do Covid demonstrou o fantástico potencial da utilização da internet para a educação. Em pouco tempo, sem que houvesse preparação prévia, grande parte do sistema educacional brasileiro passou a operar por meio de rede de telecomunicações, num movimento quase inimaginável. Sobre esse tema eu pergunto, que tipo de inovação as redes de quinta geração podem trazer no campo da educação? Os professores, num processo de 5G, com a facilidade de transmissão, senadores Alci, com a facilidade de transmissão e com a latência baixa que nós temos, que vão facilitar muito o trabalho, realmente, não tem dúvida alguma, de nada adianta se esse professor não estiver preparado para falar ao vídeo e também se ele não tiver o roteiro pedagógico, didático para conduzir uma determinada aula. O ensino médio, com o 5G, com essa possibilidade de novos modelos de formação, ele consegue sim dar uma outra possibilidade para esses alunos poderem desenvolver suas forças. Nós temos um outro objeto, que é a faixa de 26 GHz desse edital. É uma banda milimétrica. Hoje, a sua principal aplicação é o que nós chamamos FWA, Fixed Wireless Access, serve como uma banda larga fixa de alta capacidade, só que feita através de wireless. Muitos municípios no Brasil têm dificuldade de instalação dessa infraestrutura, e isso certamente será interessante tanto para áreas mais conurbadas ou mais povoadas, muito densas, para soluções de internet fixa. Todos os recursos dessa faixa de 26 GB serão revertidos para projetos de conectividade digital em escolas públicas brasileiras. Então, essa faixa foi estimada em aproximadamente 6 bilhões de reais. A única certeza que eu tenho é que você continua tendo que saber matemática, sua língua mater, e a necessidade agora de ensinar para qualquer pessoa a capacidade de programação. E é possível, viu, presidente, fazer com que pessoas usem programação em um curto espaço de tempo. É bem possível. O 5G não permite apenas que uma aula excepcional de forma remota, mas permite contar com instrumentos de realidade mista, realidade aumentada, para facilitar, inclusive, a internalização do conhecimento. Os melhores professores poderão estar na sala de aula de todo lugar do Brasil, literalmente. Então, o ensino à distância vai ser muito aprimorado. Agora, a saúde nossa de cada dia. Na saúde, presidente, o senhor sabe muito bem a possibilidade, com 5G, de poder fazer operações em lugares que o senhor nunca pensaria que poderia ter acesso. Eu nunca pensaria, há 5 anos, que poderia uma pessoa à distância fazer uma operação. Se a gente pensar no espectro que essas tecnologias são cada vez mais baratas, é muito simples imaginar que o nosso Sistema Único de Saúde será fortemente impactado pela aplicação de 5G. Através
do 5G, com todo o tempo real que ele permite, uma baixa latência, capacidade de imagem, toda essa parte de imagem, diagnóstico, da prevenção, da assertividade do tratamento, tudo isso pode ser aprimorado com conectividade digital, sem falar de mais para frente, com certeza, instrumentos também de, inclusive, cirurgia remota, né? Como médica de formação, saúde que funciona, menos de 5% chega ao hospital. Um médico, em qualquer lugar, um médico, simples médico, um tensiômetro, um estetoscópio, um termômetro para verificar a temperatura e uma maquinazinha de fazer a glicemia de periferia, ele com certeza dá mais de 90% dos diagnósticos. E se completar com um hemograma e um sumário de urina, presidente, vai longe isso aí. E com essa tecnologia, realmente ficaria para os diagnósticos mais complicados e as cirurgias também. Eu sou a favor. Agora, urgente é termos essa comunicação, principalmente para a educação, para todos, ciência, indústria, como foi falado aí. É uma inclusão social. 5G vai permitir efetivamente os ganhos, né, da possibilidade de levar a medicina de qualidade em todo o território nacional. Isso envolve tecnologia, isso envolve uma proximidade muito significativa com os profissionais da área de saúde, mas é um processo integrado. Necessariamente, nós estamos falando de políticas públicas integradoras. Infraestrutura, segurança nas estradas. Vamos falar mais de rodovias. Entre as estradas federais beneficiadas com o leilão do 5G estão a BR-163, que liga o Rio Grande do Sul ao Pará, a 364 de São Paulo ao Acre, a 135 do Maranhão a Minas Gerais, a BR-101 do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul e a 116, que vai do Ceará ao sul do país. As obrigações estabelecidas no edital do leilão do 5G são suficientes para levar as redes 4G para as localidades ainda não atendidas? De fato, senador, como eu coloquei, nós vamos ter compromissos de investimento de mais de 27 mil quilômetros de estrada. A malha rodoviária federal tem aproximadamente 54 mil quilômetros, só que apenas 25 mil quilômetros estão cobertos. Serão aproximadamente 7 mil quilômetros desses 27 mil, contemplando as BRs 163, a 364, a 242, a 135, a 101 e a 116. E não poderia faltar preocupação com a mão de obra, emprego, educação profissional. Com certeza, com o 5G, muitas aplicações na indústria 4.0 serão potencializadas. A gente fala de gestão integrada do parque industrial a partir do momento que você tem uma visão holística da fábrica em tempo real, com realidade aumentada e virtual. Nós temos controles remotos de veículos autônomos, que é importante para aumentar a segurança do trabalho em operações de risco, em minas, por exemplo. É fundamental essa percepção do que a tecnologia 5G, que a implantação do 5G pode trazer de oportunidades de novos negócios, de geração de postos de trabalho. Esse é um olhar fundamental que, como o Jefferson bem colocou, ficou atrelado à questão das novas tecnologias digitais, né? Nós estamos falando de IoT, nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando de Big Data, né? Nós estamos falando de novos negócios que precisam ter uma formação profissional muito significativa. Mas mais que isso, a preocupação com o usuário, né? O usuário precisa estar preparado para esse novo ambiente. Pensemos, por exemplo, em educação profissionalizante também, né? Pensemos num tomógrafo, numa máquina de ressonância, numa cidade do norte do país que esteja quebrada e que dependa de um especialista nessa máquina que reside hoje em São Paulo, né? Então, hoje, esse especialista de São Paulo tem que se deslocar até aquela região para dar a manutenção. Mas esse operador da máquina, que está na ponta, ele pode colocar um óculos por meio de realidade aumentada e dar manutenção naquele tomógrafo, sendo assistido de forma remota
por um especialista, né? Quando você começa a pensar em indústrias avançadas, quantidade de robôs por ser humano, trabalhando em conjunto, não é substituindo o ser humano. E quando a gente termina falando em ser humano, presidente, nós temos só agora, nesse exato momento, cerca de 3 bilhões e meio de pessoas na face da Terra que têm algum tipo de contrato de trabalho. Algum tipo de contrato de trabalho. 1 bilhão de pessoas já estão em profissões que não existiam há 10 anos. A nossa expectativa é que em 6 anos, 50% de toda a formação das pessoas para o mundo do trabalho será modificado. 50% em 6 anos. São bilhões de reais para a construção do 5G. O curioso é que há anos o país tem um fundo para a melhoria dos serviços de telecomunicações e não usa. O FUST, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, foi criado em 2000 para estimular a expansão, a melhoria da qualidade dos serviços de telecomunicações e reduzir as desigualdades regionais. De 2001 para cá, presidente Collor, nós arrecadamos 24 bilhões de reais em termos nominais. Se nós atualizássemos isso a valor presente, para algum índice de inflação, teríamos aí aproximadamente 36 bilhões de reais arrecadados. E a pergunta que fica é quanto foi utilizado desse recurso para o seu propósito, ou seja, para expandir a infraestrutura de conectividade, telecomunicações, notadamente nas áreas sem atratividade econômico-financeira. E zero. Todos esses recursos, desde 2001 para cá, foram utilizados ou para minimizar déficit primário ou para fazer superávit primário. 147 bilhões de reais nas próximas 2 décadas. A expectativa é essa e muito mais. Os gastos de segurança no Brasil representam 6% do PIB do Brasil. Né? Será que a nossa única solução é contratar mais efetivo ou mais viaturas? Será que existe espaço fiscal para isso? Então, com soluções de conectividade, um próprio operador ele pode entrar em qualquer câmara de qualquer região da cidade, fazer uma intervenção mais assertiva, fazer uma intervenção mais rápida, isso com certeza através de biosites, postos de iluminação conectados com câmaras de vigilância, tudo isso pode contribuir muito para a segurança no Brasil. Então nós estamos falando de um grande esforço de necessidade de qualificação, de preparação de recursos humanos, de preparação de usuários. Então, esse esforço que envolve educação, ciência e tecnologia é estratégico para que a gente tenha um posicionamento distinto, não apenas de usuário de tecnologia 5G, mas protagonista no ambiente de 5G. Além do 5G, evidentemente, nós temos que concluir, né, a etapa do 4G, do 3G, que muita gente não tem acesso sequer a nenhum G, né? Tem muita gente que não tem acesso nenhum. Mas é muito importante que nós vejamos a excepcionalidade da vinda do 5G. É uma revolução absoluta em tudo aquilo que hoje nós estamos vivenciando. E vai ser numa rapidez meteórica. Haverá uma mudança de pensamento, haverá uma mudança, eu diria mesmo, do princípio civilizatório. Nós esperamos que nos próximos 20 anos, mais de 147 bilhões de investimentos sejam realizados na infraestrutura de conectividade digital no Brasil. O Brasil precisa, exatamente no leilão dessa natureza, dessa grandiosidade, inclusive pela competição que está no mercado global, aí, as disputas entre Estados Unidos e China, principalmente, nós precisamos ter absoluta segurança, a população brasileira precisa ter absoluta segurança de que todo o espaço territorial brasileiro, sejam as regiões mais distantes, sejam aquelas regiões que, na verdade, já têm um poder de concentração maior de atendimento do 4G, né, possa serem beneficiadas com este sinal 5G. Num curto espaço de tempo, nós vamos ter uma revolução nesse planeta na questão de comunicação e o uso correto dessa comunicação. Consequentemente, as nossas consequências são sobre o usuário, e lembrando que nós temos hoje um usuário bem diferente de 20 anos, que nós tínhamos anteriormente. É isso, 5G para todos, para o Brasil. Nós ficamos por aqui e até o nosso próximo Em Discussão.